Olá, crianças! Tudo bem? Bom, hoje é mais um dia da nossa escola dominical. Nós estamos aprendendo sobre a história de José. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei o pão e o cálice? Vocês lembram dessa figura aqui? Pois é. Hoje eu vou explicar o que aconteceu com José. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela aula de hoje. Te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso entendimento, que possamos ser orientados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então, José havia sido mandado para a prisão, lembram? Por causa de algo que ele não tinha feito. Vocês lembram? A mulher de Potifar espalhou mentiras ao respeito do José. Mas Deus sempre esteve com José. Deus sabia que José não havia feito nada de errado, mas era necessário estar ali. Deus queria que José fosse parar ali. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, né? Mas Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Depois que José foi parar na prisão, ele fez amizade com o carcereiro. José era uma pessoa que confiava em Deus. E alguns dias depois, o padeiro e o copeiro foram enviados para a prisão, porque afrontaram o rei do Egito. A Bíblia não conta o que aconteceu, na verdade, mas deve ter sido algo muito ruim para que os dois, o padeiro e o copeiro, viessem parar na prisão. José era um amigo leal e o carcereiro viu isso e decidiu deixar José cuidando dos dois, o copeiro e o padeiro. Depois se passaram e José ainda estava na prisão, e o copeiro e o padeiro também. Mas numa noite, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. E por conta do que haviam sonhado, acordaram com um olhar triste. José percebeu que ele estava assim triste e perguntou o que havia acontecido com eles. Eles responderam que haviam sonhado, mas que não havia alguém que interpretasse os seus sonhos para que pudesse entendê-los. José, um homem que confiava em Deus, disse então: "Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos." Os homens então contaram os seus sonhos. Primeiro foi o copeiro. Ele disse: "Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão." Puxa, que estranho, né? Mas José, com a ajuda de Deus, conseguiu interpretar o sonho do copeiro. José disse para o homem que em 3 dias Faraó ia colocar o copeiro na mesma função que ele fazia antes e que o copeiro iria novamente servir taças para o rei como costumava fazer. Lembra dessa imagem? O copeiro servindo o rei, servindo vinho para o rei. Depois que José interpretou o sonho, o copeiro ficou feliz, porque havia sido um sonho bom. José então pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando o faraó o colocasse novamente para fazer o seu trabalho. Afinal, José não merecia estar ali na prisão, não é mesmo? O copeiro concordou com José. Bom, agora chegou o momento do padeiro contar o seu sonho e ele começou dizendo: "Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doce que o faraó
aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Bom, o sonho não foi nada bom, mas José precisava interpretá-lo. José, com a ajuda de Deus, disse ao padeiro que dentro de 3 dias o padeiro iria morrer. Nossa! Então passaram-se o primeiro dia, o segundo dia, e no terceiro dia, tudo mudou para o padeiro e o copeiro. Era aniversário de Faraó e ele fez uma festa. Chamou o copeiro e o padeiro na frente de todos e restaurou a posição do chefe dos copeiros. E ele voltou a fazer o seu serviço que fazia antes. Porém, ao padeiro, Faraó ordenou a morte. Os sonhos de José haviam interpretado aconteceram. José ficou feliz e esperançoso, pois ele havia pedido para o padeiro, para o copeiro, se lembrar dele quando ele estivesse lá na prisão. Mas o copeiro esqueceu de José. José continuou preso. Ele ajudou o copeiro e o padeiro, mas ele ainda estava na prisão. Será que José não irá sair da prisão? Será que José vai continuar preso? Será? Puxa vida. Na próxima semana, nós vamos descobrir o final da história de José. E para te ajudar, vou te contar uma coisa, uma curiosidade. Semana que vem, nós vamos ver vacas e espigas de milho. Olha só, vocês vão querer saber o final da história de José? Pois é, eu espero você na próxima semana. Mas antes, eu quero falar um versículo e eu quero que você repita aí na sua casa, tá bom? O versículo está em Filipenses 2, versículo 4. Cada um, repete comigo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O que esse versículo quer nos ensinar? Que nós precisamos pensar no outro, assim como José interpretou o sonho e pediu para que o copeiro, quando estivesse lá no palácio, lembrasse dele, e ele não lembrou. A gente precisa lembrar do nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Tá bom, crianças? Então vamos orar? Repitam comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa lição que nós aprendemos, que possamos ajudar o nosso próximo, fazer o que tiver no nosso alcance. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Então, até semana que vem, hein? Pra gente não perder o final da história de José. Espero vocês. Até domingo.